Levante, por favor, a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 6. Diga comigo assim: meu Deus, fala comigo. Eu preciso de orientação, de direção. Abra o meu entendimento e usa a boca do teu servo, que o que eu preciso ouvir seja falado nessa noite. E quem crê, diga amém. Diz assim: nós vamos aprender mais um pouco com o profeta Eliseu nesses 2 episódios. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele o quê? Ide. Olha para mim, por favor. Primeira coisa que eu aprendo aqui: os filhos dos profetas da escola, de discípulos de Eliseu, estavam em um lugar pequeno. Eles não estavam acomodados, eles queriam um lugar maior. E falaram para Eliseu, que era o profeta: Eliseu, nós queremos ampliar. Vamos ao Jordão, arrancar a viga de madeira e vamos aumentar isso aqui. O profeta simbolizava a voz de Deus. Sempre faça as coisas com a direção de Deus. Eu prefiro não sair do lugar do que andar na direção errada, porque se eu estiver na direção certa, eu vou chegar onde Deus quer. Se eu estiver na direção errada, eu vou chegar onde eu não quero. Eu prefiro ficar parado se Deus não me dirigir. Eu sigo a direção dele. Eu não vou no que eu acho, na minha experiência, no que eu penso. Eu vou na direção dele, que não falha. Então eles chegaram para Eliseu e falou: Eliseu, nós vamos avançar. Nós vamos lá no Jordão. Podemos ir? Ele falou: ide, pode ir. Tem gente aqui que sabe que ela precisa alargar o que está pequeno. Ela precisa ter coragem para aumentar o que está pequeno, para investir. E o medo, a acomodação às vezes não deixa. E no versículo seguinte diz assim, versículo 3: e disse serve-te de ires com os teus servos. E disse ele o quê? Eu irei. Sempre tenha Deus nos seus negócios. Sempre tenha Deus na frente de tudo. Sempre convide Ele. Aí diz assim: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor. Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Olha que coisa forte. Eles foram para o Jordão. Lá no Jordão, cada um pegou uma madeira, uma viga, e começou a bater com o machado. Cada um tinha o seu machado. Em um dado momento, o ferro do machado saiu e caiu no mar. Caiu na água. Ele tomou um susto. Eu não sei se ele já tinha tido um sinal que o ferro estava um pouco folgado e não quis parar para apertar, porque tem gente que já deu sinais que ela tem que parar para cuidar da saúde, ela tem que parar para cuidar do casamento, mas tem gente que só dá valor depois que perde. Eu não sei se ele já tinha tido algum sinal ou não teve algum sinal e do nada o ferro caiu. Eu sei que o ferro caiu. E o ferro não era dele, o ferro era emprestado. E no passado não era tão fácil conseguir um machado como hoje. O ferro tinha mais valor, porque era mais difícil de ter. E quando caiu, ele ficou aflito e disse: ai, meu senhor, não é meu, é emprestado. Eu sei que tem gente aqui trabalhando com nome emprestado, com carro emprestado. É difícil, mas continue, porque Deus vai te honrar. Entenda, era emprestado, ele se preocupou: como é que eu vou pagar? Quem estava olhando e viu o ferro afundar deve ter pensado assim: ó, esse já era, quem vai achar?
o ferro afundou. Como é que vai ser? O problema não é quando o ferro afunda, o problema não é quando as vendas afundam, o problema não é quando você perde tudo, o problema é quando sua fé afunda com o que afundou. Quando a sua fé afunda com o que afundou, aí você está perdido. Ele perdeu o ferro, ainda tinha um cabo do machado. Tem gente que foi assaltada aqui, mas você tem vida ainda. Tem gente que perdeu um contrato na empresa, mas você ainda tem empresa. Você perdeu os anéis, mas não perdeu o dedo. E o que sobra é suficiente para Deus te ajudar a recomeçar. Tem momentos que sobra pouco, ou não sobra nada, mas com Deus você pode dar a volta por cima. Você tem que ser forte, amém? Entenda, bateu aquele desespero, como é que eu vou pagar? Eu peguei emprestado, já era emprestado, e agora afundou, como é que vai ser? Sabe aquela pessoa que já estava difícil, agora bateu o carro, agora aconteceu uma coisa que não podia acontecer, agora quebrou um maquinário. Entenda, não tem nada perdido para a fé. Aquilo que afundou, a fé levanta. Bispo, mas não tinha como levantar. Você que pensa que não tem, você que pensa que não tem como Deus levantar suas vendas de novo, o movimento da sua empresa de novo, os seus negócios, você que pensa que não tem, porque para a fé não existe limites, não existe impossível. A partir do momento que você crê, aquilo que afundou volta. Sabe por que isso aí está escrito? Isso aí está escrito para mostrar que o que escapou das suas mãos vai voltar. Isso aqui está escrito para mostrar que Deus, Ele continua sendo o mesmo quando tem uma manifestação de fé. E disseram assim, ó, Senhor, ai meu Senhor, afundou, estou perdido agora. E o profeta falou, peraí, aonde foi? Você tem que ver aonde foi que você começou a ficar com dúvida, que você começou a ficar com medo. Você tem que ver aonde foi que você parou de confiar em Deus. Você tem que ver aonde foi que você caiu para você se levantar. Ele falou, onde é que foi? Falaram ali, ó, foi ali. Ele pegou um pedaço de madeira, lançou naquele lugar e o machado flutuou. O machado voltou. O que ele tinha perdido voltou. Diga, o que eu perdi vai voltar. Diga, vai voltar para minhas mãos. Entenda, por favor, voltou. Era impossível voltar, mas voltou. Você pode voltar a ter sucesso, a brilhar, a ter agenda cheia. Você pode voltar a testemunho. Você pode voltar a dar o de melhor para os seus filhos. Você pode, se você manifestar sua fé. O profeta manifestou a fé dele. Entenda, por favor, quando o machado flutuou, ele pegou de volta. Eu imagino a alegria dele de ver aquele machado de volta. Eu imagino o que é que passou na cabeça dele, o que passa na cabeça de muita gente. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou solucionar esse problema? E Eliseu manifestou a fé, mostrando o seguinte: nós temos um Deus que nos momentos difíceis nunca falha. Nós temos um Deus que nós podemos apelar para Ele quando a coisa afunda, que Ele levanta. Diga, Ele vai me levantar. Agora vamos seguir a história. Vamos tirar mais lições daqui. Versículo 8, leia comigo. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com o seu servo, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 13, mas
olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Não durma. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Manda descruzar o bracinho, tirar a mãozinha do queixo, sentar direito, né? Para ouvir a palavra e ser abençoado. Olha bem para mim, por favor. Escute isso. Israel estava em guerra com a Síria. E o rei da Síria estava armando ciladas. Então ele armava a armadilha dele, esperando para dar o bote no exército de Israel. Só que Deus mostrava tudo para Eliseu. E Eliseu chegava para o rei e falava: rei, não passe por aquele lugar, porque tem armadilha lá. Eles estão lá. E o rei não conseguia pegar Israel. E o rei falou: tem alguém me traindo. E disseram: não, rei, não tem ninguém te traindo não. É porque lá tem Eliseu. E Deus mostra tudo para ele. Até o que você fala no quarto ele mostra. Escute o que eu vou te falar. Quando você tem uma aliança com Deus de verdade, quando você tem um pacto com Deus, podem fazer a maldade que for, podem tramar onde for, no quarto, escondido, pelas costas, que Deus te livra. Não importa onde armam, não importa o que armam, não importa a maldade que desejam, Deus livra. Quem livrou foi Deus. Deus mostra, Deus fala: vai por aqui. Deus fala: não vai mais por aqui. Deus fala: se afasta desse aí, se aproxima desse aqui. Quando você deixa Deus te guiar. Amém? O rei da Síria armava para Israel, mas Deus dava escape através de Eliseu. Não fique preocupado. Não fique, porque nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Nenhuma língua caluniadora vai prosperar na sua vida. Não fique preocupado com quem quer o seu mal, porque o seu Deus é maior. O seu Deus está com você e te guarda. Diga: Deus me guarda. Você não tem que ter medo das maldades de quem quer te destruir. Você tem que ter aliança com Deus para Ele te proteger e te livrar. Aí falaram para o rei: olha, rei, tem um homem aí, não adianta, você pode fazer no seu quarto, que Deus mostra para ele. O nome dele é Eliseu. Vamos ver o que ele fez. Diz assim, versículo 13: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, mas o que? Carros e grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha isso, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. O profeta Eliseu estava dormindo. O rei da Síria mandou um exército, cavalos, tudo para pegar um homem só. Veja que quando o mal vem, ele vem com tudo. E cercou a cidade toda. Tem gente aqui toda cercada, mas Deus vai te dar escape. Deus vai te dar a saída. Você pode não estar enxergando a seda de um lado nem do outro, mas ela vai vir do alto. Eliseu estava dormindo. O auxiliar dele acordou. E quando ele acordou, ficou apavorado, porque viu o exército dos inimigos. Ficou desesperado, falou: ai, meu senhor, que faremos? Tem gente aqui se perguntando: o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou resolver os meus problemas? E agora, como é que vai ser? Agora fechou tudo mesmo, agora acabou o restinho, a reserva. E agora? Diga: agora é com Deus. Você sabe o que aconteceu? Olha a primeira coisa que Eliseu foi fazer. Parei no versículo 16. E ele disse: fique com medo, fuja, perna para quem te quer. Foi o que ele disse? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga: maior que está comigo do que todos os meus problemas juntos. Agora continue. E 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Olha para mim, por favor. O auxiliar dele, Eliseu, estava dormindo, ó. Eliseu estava dormindo. Ele estava dormindo. O auxiliar dele levantou apavorado, mas enquanto ele estava dormindo, Deus estava guardando.
Enquanto você está dormindo, Deus está te guardando. Não tenha medo não. Enquanto ele estava dormindo, Deus estava protegendo ele. Enquanto você está dormindo, Deus te abençoa, porque Deus abençoa os seus amados até enquanto dorme. Ele estava dormindo, não sabia da maldade do rei, mas o Deus dele sabia. Você não sabe o que estou fazendo contra você, mas seu Deus sabe, e vai te proteger até dormindo. E quando ele levantou, o auxiliar dele estava apavorado. Meu Senhor, o que faremos? E agora? Porque quem não tem a visão da grandeza de Deus entra em desespero. Quem não enxerga a grandeza de Deus fica desesperado quando surge o problema. Eliseu orou, porque quem é de Deus tudo ora. Você vai ver que Eliseu sempre estava orando, e Eliseu orou para Deus abrir os olhos. E quando abriu os olhos, o desespero acabou, a calma veio. Quando abriu os olhos para ver a grandeza de Deus, então medo deu lugar a coragem, a dúvida deu lugar a fé. Quando abriu os olhos da grandeza de Deus, acabou o desespero. Você sabe por que você está desesperado? Porque você não está enxergando a grandeza de Deus. Quando os olhos se abriram, ele viu um exército maior. Era o exército de Deus que estava com ele. Diga: maior está comigo. Mas não acabou aí não. Diz assim, parei aonde? 18. Falta 200 versículos só. Você bota a mãozinha assim, ó, e a gente taca aqui, ó, agulha para botar você na vitamina B, né? Na Bíblia. Diz assim, ó: e como desceram a ele, Eliseu orou. O que é que ele fez de novo? Orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha para mim, por favor. Olha a oração de Eliseu: Senhor, cega esse exército. Que Deus, espiritualmente falando, não é fisicamente não, que Ele, espiritualmente falando, segue os seus inimigos, segue quem quer o seu mal, segue para que você não seja atingido por eles. Amém? Que a maldade deles não te ache quando vier contra você. Então ficou todo mundo cego ali. Aí um segurou na mão do outro e Eliseu foi guiando eles. Vamos por aqui, vamos por aqui. E levou eles até Samaria. Quando chegou lá em Samaria, ele orou de novo, porque tudo que ele orava, Deus respondia. E todas as suas orações, Deus vai responder. Confie. Ele orava e Deus respondia. Ele orava e Deus respondia. Então ele orou e Deus abriu os olhos dos inimigos. Os inimigos ficaram assustados. Estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, olha o que ele fez, ó. Versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feridos-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes, olha o que ele disse, ó. Ele queria logo matar, mas ele deixou bem claro: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e o quê? E água, para que comam e bebam, e se vão ao seu senhor. E apressou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios aonde? Na terra de Israel. Olha que coisa gloriosa. Quando eles abriram os olhos, o rei de Israel falou: podemos feri-los? Ele falou: não, ferir não. Prepara pão para eles. Ele foi e preparou um banquete. Deixa eles comerem, deixa eles beberem. Eles querem te matar, eles querem o seu mal, mas Deus vai dar condições de você ajudar quem quer mal para você. Diga: Deus vai me dar condições de ajudar quem quer o meu mal. Você crê nisso? Quem quer o seu mal, quem quer sua morte, quem quer sua prisão, quem quer sua queda, Deus faz isso. E Eliseu orou. Imagine eles abrindo os olhos no meio de Samaria. Estamos mortos. Não está morto não. Tem banquete para você. O mal que vocês queriam para mim, eu retribuo com o quê? Deus não quer que você se vingue de ninguém. Deus só
quer que você mostre a grandeza dele na sua vida. Deus só quer que você mostre que ele é com você e acabou. Vieram para pegar Eliseu e não pegou. Vieram para prender Eliseu e não conseguiram. Vieram para matar Eliseu e não conseguiram. Pode vir o que for contra você que não vão conseguir. Diga, não vão conseguir me derrubar, porque Deus é comigo. Você crê nisso? Aí ele deu um banquete e eles voltaram. Imagina eles voltando lá para o rei da Síria. E aí, cadê Eliseu? Deu não. Não trouxe ele não. Deu não. Não pegou ele não. Não. Mas por quê? O Deus dele não deixou. Cegou a gente. Depois deu um banquete para a gente. Não vamos mais contra eles não. Aprenda a resistir. Quem crê não foge. Quem tem que fugir é o diabo. Resista, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é nós que temos que fugir, o mal que tem que fugir. Se você é uma pessoa de fé, como Eliseu, pode ter muita maldade contra você. Podem estar tramando agora, às escondidas. Você pode dormir hoje em paz, porque quando você acordar, Deus vai estar te protegendo. Hoje e sempre, porque Deus é com você. Fique em pé, diga, Deus é comigo. Agora, como é que eu sei que Deus é comigo? Porque eu sou com ele. Porque eu obedeço isso aqui, ó. Não adianta ter aliancinha no dedo se não tem aliança aqui dentro. Não adianta estar aqui segunda-feira e quando sair daqui faz tudo errado. E quando tem oportunidade de fazer mal aos outros, você paga o mal com o mal. Então não adianta você estar aqui. Você não tem que querer mal de ninguém, porque Deus vai dar condições de você ajudar os seus inimigos. Amém? Tem inimigos que se declaram seus inimigos sem você ter feito nenhum mal para eles, mas eles vão ver o que está dentro de você. Agora eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu estou como aquele machado, minhas vendas afundaram, os movimentos da minha empresa, o movimento da minha empresa afundou. Eu vou ser sincero com o Senhor, só Deus, minha fé não afundou junto, mas o baque foi grande. Mas eu creio, bispo, eu estou cercado de tudo que é lado, eu estou cheio de problemas, eu estou na situação como Eliseu, só um milagre para voltar para minha mão que perdeu, mas eu creio que Deus é poderoso. Sai do seu lugar e fica aqui na frente, porque nós vamos invocar esse Deus todo poderoso agora. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, o milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. Milagre, Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Levante as mãos e cante o que eu não posso fazer. Não posso fazer. Tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero. O milagre que eu espero. Tu podes. Tu podes. Senhor. Senhor, vem me socorrer. A tua bênção, Senhor. O meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. A minha vitória. A vitória que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Levante suas mãos. Feche os seus olhos. Eliseu, ele vencia as batalhas dele na oração. A arma dele era a oração.
Então o impossível acontecia. O machado flutuou, os inimigos não conseguiram surpreendê-los, e nada vai te surpreender, porque Deus é contigo. Que Deus segue os seus inimigos. Quem quer o seu mal, que a inveja, a maldade não te enxergue, não te atinja. Eles foram para prender Eliseu e não conseguiram. Eles queriam matar Eliseu e Deus não deixou. Eles tinham maldade contra Eliseu, mas Deus guardou. Eliseu dormia, mas Deus não dormia. Eliseu descansava e Deus protegia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus vivo, é o Deus que te responde nessa noite. A minha amiga, meu amigo, abra a tua boca e fale com Ele. De repente suas vendas afundaram, de repente coisas saíram de suas mãos, mas vão voltar. De repente você está trabalhando com coisas emprestadas, mas Deus é contigo, e logo logo você não vai precisar mais. Ó poderoso de Israel, ajuda essa criatura que precisa avançar, alargar, meu Pai, o que está pequeno. Aumenta, meu Pai, a clientela, o movimento. A fé dela não se afundou junto com os problemas, junto com o que ela perdeu. Ela não perdeu a fé, e é por isso que ela está aqui. Atende o clamor desse povo, meu Pai. Porque essa pessoa, meu Deus, ela se vê cercada. Ela olha para um lado é problema, do outro lado é problema. Ela se vê cercada de inimigos, mas o Senhor é o Deus que pode cegar os nossos inimigos. É o Deus que pode virar o jogo, mudar qualquer situação. Meu Deus, abre agora os olhos desse povo, para que eles enxerguem a solução, eles enxerguem uma saída, eles enxerguem por onde eles devem andar, o caminho que eles devem trilhar, para mudar o quadro, para virar o jogo da vida deles. Assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, abre agora, meu Deus, os olhos dessa pessoa, essa pessoa que só consegue enxergar a dificuldade, ela só consegue olhar para os problemas. Ah, meu Pai, faz com que nesta noite ela venha mudar a visão dela, ela passe a olhar para a tua grandeza, ela passe a olhar que com a fé tudo é possível ela virar o jogo, é possível, meu Deus, ela sair das mãos desse agiota, ela sair dessa miséria, ela levantar essa empresa que está à beira da falência, porque aonde o Senhor entra, aonde tem o Senhor, não há limite, não há barreiras. Meu Senhor, o Senhor sozinho, Eliseu sozinho contigo, venceu um exército. Essa pessoa, não importa quem está contra ela, seja com ela, meu Deus. Coloque as mãos nos seus olhos. Meu Pai, enquanto uma pessoa não enxerga a tua grandeza, ela só pensa no pior. Tem gente como auxiliar de Eliseu aqui. Que faremos agora? O que vai ser da minha vida? Para completar, ainda aconteceu isso de ruim. Meu Pai, quando os olhos se abriram daquele rapaz, o desespero acabou, o medo acabou. O medo deu lugar à fé, à coragem. O desespero deu lugar à paz. E ele viu que maior é quem estava com ele. Que essa pessoa saia daqui crendo, meu Pai, que maior é quem está com ela do que todos os problemas que estão contra ela. Tem problemas, mas tem um Deus com ela. Eliseu também tinha problemas, mas tinha um Senhor com ele. Coloque as mãos na altura do teu coração. Tenha certeza que Deus é com você. Mas bispo, como é que vai ser? Deus vai te ajudar. Se Deus não agisse, Eliseu estava morto. Se Deus não agir, nós estamos perdidos. Mas Ele sempre age, porque Ele nunca falhou. Ele é maior do que tudo.
Ele é mais do que tudo. Bispo, mas eu devo muito, mas Ele é mais. Bispo, eu devo demais, mas Ele é mais. Bispo, mas o movimento foi a zero. Bispo, a loja. Bispo, tem hora que eu acho que não vai voltar. Eu não vou voltar a viver no melhor, dar o de melhor para meus filhos, a ter o melhor. Vai voltar para as tuas mãos, vai voltar. Porque Deus é Deus de restituição. Deus é Deus poderoso, que não falha. Que Ele fortaleça a sua fé, essa postura que Eliseu teve, essa reação de levantar tudo que afundou na fé, de não temer a nada, é só para quem tem um pacto com Deus. Como o testemunho falou, eu tinha problemas financeiros, mas eu tinha que fechar um contrato com o Senhor. Firme um pacto com Deus, de obedecê-lo, de segui-lo, de priorizar em primeiro lugar o reino dele, não o material, de fazer a vontade dele, e Ele vai te ajudar. Que no nome de Jesus dê tudo certo para você e dê tudo errado para quem quer o seu mal. Que tudo que tramam contra você dê errado. Que Deus te dê livramento, escape, saída. Que Deus te mostre o que você tem que enxergar. Que Deus te faça sair de onde você deve sair, entrar onde você tem que entrar, se afastar de quem você deve se afastar. Que Deus te guie para se aproximar de quem você tem que se aproximar. Que o Todo-Poderoso te governe e que Ele habite dentro de você, e que dentro de você venha nascer essa certeza. Não pare, o trabalho não podia parar. Não podia parar. Eles precisavam sair dali com as vigas e sair e crescer o lugar. Que a sua vida cresça aqui, que a sua vida dê frutos aqui, mas que você não abandone o barco, não abandone a sua fé. Não abandone o barco. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado. Pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Não abandone o barco. Não abandone o barco, pois esse é seu deserto. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Alguém de novo. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar alguém de novo. Alguém de novo. E vai ressuscitar sonhos. E vai ressuscitar os sonhos de alguém. Sonhos de alguém. De novo. De novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai. Não vai parar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Levante as mãos e cante. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Diga, me dê forças, meu Deus, e eu não vou parar. Espírito Santo, seja comigo. Vai na minha frente, me guiando,
me orientando, me livrando. Eu dependo de Ti. Eu estou em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê que vai vencer, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. R1, they know in their heart that it's evil. You know, it's my opinion. Opinions are like noses, everybody has one and you shuffle the holes in it. But it's my opinion that this is why the homosexuals push so hard for gay parade and a whole month devoted to that. Did you know if you were to have a month that was devoted to nothing but Christianity and celebrating Jesus? Now, Christmas to some degree is like that. But the secular people again have hijacked it and made a lot of it about a fat guy and a red suit and all this kind of stuff. So there are some vestiges Christianity. But I'm saying if we were to just devote an entire month to nothing but Christianity, boy, it would be a third world war in this nation. That is unacceptable. But, man, you can devote an entire month to homosexuality and all these kind of things. You know why they pushed so hard for that? Because their own conscience is condemning them, just like we read about that. They know in their heart that this isn't re.